Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao Rust Roadmap. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como escovar bits em Rust. É isso mesmo, nós vamos aprender a como fazer operações a nível de bits utilizando a linguagem Rust. Então, se você quiser aprender um pouco mais, fique aqui neste vídeo. Então, pessoal, nós vamos fazer hoje uma análise de algumas operações a nível de bits em que é possível fazer utilizando a linguagem Rust, ok? Então, para começar, vamos criar aqui um projeto chamado de Bitwise Operations e vamos trabalhar em cima deste arquivo, ok? Então, primeiramente, quais são essas operações a nível de bit, tá? Primeiro, a gente tem que entender, né, que na linguagem Rust nós temos como imprimir, né, uma variável no formato binário, tá? Porque, como todos nós sabemos, uma variável ela é uma alocação de um dado de forma binária, tá? No fim das contas, aquela região de memória ela é uma região binária. Então, por exemplo, né, imagine que eu estou criando uma variável, né, binary value aqui, e eu coloco o 8, tá? Então aqui ele vai ser valor 100. Então esse valor binário ele vai ser um inteiro sem sinal, né, unsigned, de 8 bits, e ele vai ter esse valor aqui de 100. Então, se eu fizer a seguinte modificação aqui, eu consigo saber o conteúdo, não é? Quando eu fizer um cargo run, ele vai dizer para mim que o valor 100, tá? E se eu quiser, pessoal, imprimir aqui o conteúdo em binário, o que é que eu faço? Eu preciso colocar uma modificação aqui entre as chaves. No caso, eu posso colocar para binário, né? Posso colocar 2 pontos B. Uma vez colocado esse valor, ele vai printar para mim o valor em binário. Mas veja que aqui eu estou imprimindo uma variável com 8 bits, porém só está aparecendo 7 bits. Né? Então, para modificar isso, eu preciso colocar aqui do lado 0,8 aqui, porque é para indicar que eu quero que preencha com 0 e o tamanho total em 8. Tá? Feito isso, eu vou poder ver a quantidade de bits, né? Exatamente aqui 8 bits, tá? E a variável em questão, ok? Vamos fazer outro exemplo se eu tiver uma variável maior, tá? Então, imagine que eu tenho outra variável aqui, chamada de 16. E se eu colocar aqui um inteiro de 16, né, e pedir para imprimir, ele vai me dar a seguinte diferença, tá? Nesse caso aqui, ele colocou para mim apenas os 8 bits, que é a formatação, né? E aí eu posso colocar 16 bits também e ver o resultado. Então veja que ele colocou para mim o valor numérico em questão, né? Eu posso também aumentar aqui para 35.500. E veja que ele preenche todos os bits, né? E aí eu posso ter essa informação, né, formatada para binário, tá? Então isso é muito importante quando você precisa visualizar, né, exatamente a posição de um bit ou então outras características
de organização essa posição dos bits em uma variável, ok? Feito isso, pessoal, nós vamos agora para outras operações, né, como é o caso de operações a nível de bit. Tá? Então, primeiramente, uma das operações que a gente pode querer fazer sobre uma estrutura de uma variável binária é saber, por exemplo, quantos bits eu tenho em uma determinada variável. Tá? Então, é uma operação chamada de count ones. Essa operação, ela basicamente vai contar quantos números uns existem dentro daquela variável, tá? Por exemplo, né, se eu pegar essa variável aqui, a binary value, eu sei que existem 3 números uns, tá? Então, eu vou poder fazer essa contagem através dessa operação. Então, como é que vai funcionar? Basicamente, eu posso criar uma variável, né? E aí eu vou colocar a variável de nome binary value e dentro da própria biblioteca, né, eu tenho essa função, o count ones, ok? Vamos ver se ele consegue compilar. Ele deu só um warning aqui para renomear a variável e vamos tentar capturar agora o resultado, tá? Então eu vou colocar aqui para printar essa variável e ver o conteúdo dela, tá? Então vai ser esse underline ones aqui. Feito isso, ó, ele me diz aqui que existem 3 números uns, tá? Que é o que está aqui. Então ele conta, né? É uma operação de bits, a nível de bits, dentro da variável em questão, ok? Então isso aqui é muito bom para a gente poder operar, né, sem utilizar uma biblioteca externa, já nativamente dentro da linguagem Rust, ok? Bem, pessoal, continuando aqui as operações, né, nós temos outra operação bem interessante, que é a operação de deslocamento de bits. Tá? Então, como é que funciona? Primeiramente, nós podemos, né, criar aqui uma outra variável que ela vai receber um shift. Né? Então, vou chamar de binary shift. Ela vai ser igual ao binary value, e nós já declaramos ali em cima, ponto rotate left, tá? Então, nesse caso, ele vai pegar a variável em questão, que é o binary value, que a gente sabe o conteúdo dela aqui, que é 100, e ele vai fazer uma rotação desses bits para a esquerda, tá? Então, vamos ver como é que funciona. Vamos colocar aqui para printar. Nesse caso aqui, o binary shift para cá. E eu preciso apontar aqui, pessoal, quantas rotações serão feitas, tá? Que é esse erro que está sendo mostrado. Então, nesse caso, eu posso colocar, né, uma rotação de 2 bits, né? E aí eu terei esse valor sendo rotacionado. Vamos agora colocar para printar. Tá aqui 145, vou colocar ele como sendo um binário de 8 bits e vamos ver o resultado, tá? E nós podemos ver aqui que o valor foi rotacionado, tá? Em 2 bits. Então, ó, esse bit aqui veio para cá, né? Ele deslocou, aqui também vem para cá. E uma coisa interessante é que ele fez um shift circular, tá? De maneira que esse bit aqui ele veio de volta para o início, né, da cadeia de bits, tá? Então isso chama-se de shift circular. É quando você tem uma rotação, né, e o final dos bits aqui vem para o início da cadeia, tá? Ou para o início do byte, ok? Então eu posso fazer isso aqui colocando quantos bits eu quero deslocar, né? Lembrando que quando a gente faz uma operação de rotação de bits, ela tem uma equivalência matemática, tá? Então, por exemplo, quando eu desloco, né, o bit para a esquerda,
eu estou aumentando a importância desse número, que consequentemente vai ser comparável a uma multiplicação, tá certo? Então, se eu desloco apenas um bit, esse número ele vai ser como se fosse multiplicado, tá certo? Então, eu posso fazer, né, uma conversão aqui, por exemplo, se eu tirar esse bloco só para a gente ver o conteúdo, né, e printar, nós vamos ver aqui o número 100 multiplicado por 2, porque eu desloquei um bit, ele é equivalente ao 200, tá certo? Então, ao deslocar os bits de uma sequência, ele tem uma equivalência matemática. No caso, para a esquerda, né, left, eu tenho uma multiplicação, e para a direita eu tenho uma divisão, tá certo? Então isso também é utilizado muitas vezes para simplificar o processo de operações binárias, tá certo? E matemáticas, ok? Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.